Encontramos-nos bem no centro de Paris, a escassas centenas de metros da Praça da Concórdia, do Museu do Louvre, aqui, bem junto ao Petit Palais. E esta é uma área da capital francesa que foi profundamente marcada por esse ano fabuloso na história de Paris, que foi o ano de 1900. Novas construções, o advento do metropolitano, novas pontes, tudo em função daquele que foi um grande acontecimento que aqui teve lugar, a Exposição Universal de Paris de 1900. Um momento também de desenvolvimento das artes, das novas estéticas culturais e artísticas de que Paris era o paradigma e marcava os acontecimentos. Mas nesse mesmo ano de 1900, Paris iria receber também no verão os Jogos Olímpicos e tal iria marcar uma série de acontecimentos desportivos, uns obviamente ligados às Olimpíadas, mas outros também que foram feitos num programa não oficial paralelo aos Jogos Olímpicos. E foi num desses campeonatos que Portugal se sagrou campeão mundial de bombeiros. É verdade, os bombeiros do Porto. Mas esta é uma história que necessariamente tem que ter o seu início na cidade invicta. É muito antiga a história dos bombeiros em Portugal e no Porto. Por exemplo, no reinado do rei Dom João I, na passagem do século XIII para o XIV, sabemos que em Lisboa são tomadas várias medidas para combater os incêndios. Haverá gente especializada nessa questão. Entre nós, em 1612, aqui no Porto, sabemos que a Câmara Municipal vai distribuir machados pelos carpinteiros. Seriam eles que teriam um papel privilegiado, fundamental, no combate aos incêndios aqui na cidade. Uma cidade que em 1728 vai ser pioneira na organização moderna dos bombeiros. É nesse ano que é criado, reinava o rei Dom João V, a Companhia dos Incêndios, ficará também popularmente conhecida como a Companhia da Bomba d'Água. É, de facto, a primeira estrutura, de alguma forma, profissional de bombeiros. As companhias de incêndios, que ao longo desse século XVIII e na primeira metade do século XIX, serão criadas muitos outros concelhos do nosso país. Mas são, obviamente, insuficientes para esta calamidade que ocorre um pouco por todo lado. E na segunda metade do século XIX vamos ver surgir uma outra forma de promover a criação de companhias de combate aos incêndios, de bombeiros. Tem tudo a ver com o espírito associativo, o forte espírito associativo que se vive nessa segunda metade do século de 800. Uma das expressões desse associativismo é a criação de estruturas de apoio ao próximo. E é nesse contexto que surgem as associações humanitárias de bombeiros. Ou seja, as associações têm por objetivo criar corporações de bombeiros voluntários. Entre nós, eles começam a aparecer aqui no Porto em 1870. E vamos ver, associado a esta primeira tentativa da criação de uma sociedade humanitária de bombeiros no Porto, nomes gratos da sociedade portuense, como é o caso de Alexandre Glama, Hugo Kopk ou Walter Kendall. Mas, apesar da ideia, o projeto não vai avançando, até que em 1873 se lhes vai juntar um homem que vai ser crucial na criação dos bombeiros voluntários do Porto, Guilherme Gomes Fernandes. Encontramos na praça que tem o seu nome, a antiga Praça de Santa Teresa, junto ao monumento que lhe foi erigido em 1915, da autoria do escultor Bento da Silva. Guilherme Gomes Fernandes, que nasceu na Bahia em 1850, mas veio para o Porto apenas com 3 anos de idade. Ele tinha nascido no seio de uma família aristocrática, com grandes meios financeiros. Aos 12 anos irá estudar para Inglaterra, de onde regressará
com uma fortíssima instrução, falava fluentemente 5 línguas e é também um atleta exímio, premiado na disciplina de ginástica diversas vezes. É este Guilherme Gomes Fernandes, que quer colocar essas suas capacidades físicas ao serviço dos outros, integrando-se então nos bombeiros. Em 1875, finalmente, e muito pela sua ação, seria fundada a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Porto, do qual ele se tornaria comandante 2 anos depois, em 1877. E era o início de uma carreira brilhante. A ação de Guilherme Gomes Fernandes à frente dos bombeiros voluntários vai evidenciar esta associação humanitária. Guilherme Gomes Fernandes, que se evidencia não só nos exercícios, nos treinos dos seus bombeiros, mas também na ação concreta em momentos de aflição na cidade. Mas além disso, vai também associar uma clara preocupação teórica, sendo um importante elemento da propaganda da importância dos bombeiros e das associações de bombeiros voluntários. Guilherme Gomes Fernandes vai organizar congressos de bombeiros no nosso país, vai deslocar-se a importantes reuniões internacionais, vai-se granjeando como uma referência no mundo dos bombeiros em Portugal. E por isso não admira que poucos anos depois ele se vai transferir para a Companhia de Incêndios, afinal, aquela que tinha sucedido à Companhia dos Fogos. Guilherme Gomes Fernandes vai ser agora o comandante do Corpo de Bombeiros Profissionais da cidade, que mais tarde vai se designar como a Companhia de Salvação Pública e, já em meados do século XX, vai passar a designar-se como o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, em cujas instalações na Rua da Constituição nos encontramos. Também aqui, Guilherme Gomes Fernandes, na Companhia dos Incêndios, vai de facto revelar uma enorme competência e apetência como comandante. E vai tornar-se clara a importância que a sua formação como ginasta possui. Guilherme Gomes Fernandes vai intensificar os treinos dos seus bombeiros em torno da questão da ginástica, com treinos intensos, diários, em permanente exercício, para que a sua ação seja muito mais eficiente. E por isso, não admira que em 1888, no famoso incêndio do Teatro Baquet, os bombeiros do Porto se tenham, enfim, demonstrado uma grande competência. E não admira também que em torneios internacionais os bombeiros do Porto comecem a dar nas vistas. Vão ficar extremamente bem classificados. Por exemplo, numa competição em Londres em 1893, ou logo no ano seguinte, em 1894, na cidade francesa de Lyon, o treino intenso dos bombeiros do Porto estava na base desse sucesso. Um sucesso que vai, enfim, tornando famosos a nível internacional os bombeiros do Porto. Não admira por isso que em 1900 tenham sido desafiados para ir até Paris. (1900) é o ano em que todas as atenções mundiais se centram em Paris. Tem então aqui lugar
a grande exposição universal. Ainda hoje é considerada uma referência no âmbito da história das grandes exposições universais que foram realizadas. Mas nesse mesmo verão de 1900, Paris ia acolher as Olimpíadas. Os famosos Jogos Olímpicos de Paris de 1900 ficam marcados pela adoção de uma série de novas disciplinas que passam a integrar os Jogos Olímpicos. Mas nem todas as sugestões são aceites pelo Comitê Olímpico Internacional, que recusa, por exemplo, as corridas de balões, então tão em voga e tão populares. E o mesmo vai acontecer com competições de bombeiros. Sim, de bombeiros. Isto porque, na senda do que há pouco falávamos, da prática dos bombeiros ser entendida no contexto dos sportsmen, do culto pela ginástica e pelo culto do físico, é verdade que os bombeiros eram entendidos como uma atividade assente na ginástica de apoio ao próximo. O que não impedia, no entanto, há já muitos anos, de as organizações internacionais de bombeiros organizarem entre si jogos, competições para ver quais as corporações que eram mais exímias. E por isso entendiam que essas competições poderiam fazer parte dos Jogos Olímpicos. Mas não foi aceito pelo Comitê Olímpico Internacional. Mas tal também não impediu que as organizações internacionais de bombeiros realizassem, em paralelo às Olimpíadas, num programa não oficial, um campeonato do mundo de bombeiros aqui em Paris. Para tal, vão também convidar a Federação Francesa de Bombeiros os bombeiros portugueses, particularmente os do Porto, que vieram capitaneados por Guilherme Gomes Fernandes. Chegamos agora àquele que é um dos mais famosos e históricos hipódromos do mundo, o Hipódromo de Paris, o Hipódromo de Vincennes. Existe já há 150 anos e continua a ser um dos locais onde todos os anos aqui tem lugar alguma das mais famosas competições de corridas de cavalo. Mas nesse mês de agosto de 1900, o Hipódromo de Vincennes recebeu uma outra importante competição, exatamente esse Campeonato do Mundo de Bombeiros. Não foi nada fácil a participação portuguesa no Campeonato do Mundo aqui no Hipódromo de Vincennes. O Corpo de Salvação Pública do Porto, os bombeiros treinados por Guilherme Gomes Fernandes, não tem entusiasmo da parte da cidade. Há muitas reticências quanto ao sucesso que os bombeiros portugueses poderiam ter nesse Campeonato do Mundo. Acaba por ser o próprio Guilherme Gomes Fernandes a utilizar a sua fortuna pessoal para pagar a deslocação dos 14 bombeiros do Porto a este Campeonato do Mundo. Mas há outros motivos que tornam a participação portuguesa difícil. A própria opinião pública francesa vê com maus olhos a participação dos portugueses. Isto porque o país vivia uma profunda crise económica e muito pouco tempo antes tinha sido negociado um empréstimo junto da banca francesa. Ora, os franceses não entendem como é que, estando o país a necessitar de uma ajuda internacional, nomeadamente francesa, como é que depois os bombeiros portugueses vêm participar nesse campeonato. Mas os problemas estavam apenas no início. Este campeonato mundial dos bombeiros aqui em Paris vai durar quase uma semana, de 14 a 19 de agosto de 1900. E por meio há até um congresso internacional. Bom, eram iniciativas às quais os bombeiros do Porto queriam participar, mas a viagem foi muito atribulada e deparam-se com uma greve no porto de desembarque. Perante a aproximação da data da competição, o dia 18 de agosto, acabam por ser os próprios bombeiros portugueses a assegurar a descarga do equipamento e chegam a Paris na madrugada do dia 18, na madrugada do dia em que teriam que competir, cansados
extenuados. E nada faria prever o que poucas horas depois iria acontecer aqui, no hipódromo de Vincennes, onde, no local da pista, iria ter lugar essa competição. A prova terá duas secções. Por um lado, os profissionais e, por outro, os bombeiros voluntários. Entre os profissionais serão vencedores os bombeiros de Kansas City, nos Estados Unidos da América. Em segundo lugar, vão-se classificar os bombeiros italianos de Milão. Os portugueses, os bombeiros do Porto, vão concorrer na secção dos bombeiros voluntários. E a prova vai ser constituída por um desafio que tem que ser cumprido em 15 minutos. Aqui, na pista do hipódromo de Vincennes, estão montadas estruturas em madeira, com cerca de 20 metros de altura. É um esqueleto que tenta imitar uma casa, com diversos pavimentos. No penúltimo estão 2 manequins e no último dos pavimentos, um manequim. O objetivo é, nesses 15 minutos, resgatar os 3 manequins e apagar o incêndio. Estão 20 países a concurso. Os primeiros a concorrerem são os ingleses de Leighton. Irão conseguir resgatar os manequins e apagar o incêndio mesmo no tempo limite, nesses 15 minutos. Seguem-se os bombeiros de Budapeste. Os húngaros vão também eles conseguir recuperar os manequins, mas ultrapassam no minuto o tempo limite. Ou seja, fazem a prova em 16 minutos. E, em terceiro lugar, entram os portugueses, que tinham, como há pouco vos dizia, acabado de chegar nessa madrugada a Paris. Ao contrário dos outros, não tinham ainda visto a estrutura, estão-se a deparar pela primeira vez com o obstáculo, com a prova que vão ter que superar. É o próprio Guilherme Gomes Fernandes que dá o apito. E o que se passa nos minutos seguintes é verdadeiramente surpreendente. Vamos seguir aquilo que o correspondente do Jornal dos Bombeiros então narrou. Diz ele que os valentes rapazes correm ao prédio incendiado com um sangue frio que desde logo lhes conquista todas as simpatias. Armam escadas, lançam as cordas, trepam pelo esqueleto com uma agilidade extraordinária. E o problema é triunfantemente resolvido. Sim, triunfantemente resolvido, porque com esta prova os portugueses vão conseguir ser campeões do mundo. Isto porque eles completam tudo isto em apenas 2 minutos e 56 segundos. É o delírio entre a assistência, a numerosa assistência que se tinha deslocado até Vincennes para assistir a este campeonato mundial de bombeiros. O próprio Presidente da República Francesa está aqui e irá felicitar de uma forma entusiástica os bombeiros do Porto, que com este seu título mundial obtêm não só uma taça de sebo, mas também a quantia muito útil para quem tinha vindo a final sem qualquer tipo de apoio financeiro, obtêm também 1.500 francos. A recepção em Portugal será calorosa, festiva, será objeto de grandes parandongas nos jornais nacionais. Mas a história de Guilherme Gomes Fernandes e dos bombeiros do Porto ainda tinha muitas outras páginas por escrever. Foi esta a taça que Guilherme Gomes Fernandes e os seus homens receberam das mãos do próprio Presidente da República Francesa nesse dia 18 de agosto de 1900, no hipódromo de Vincennes, em Paris. O regresso à pátria seria apoteótico. Multidões, homenagens, cerimónias que foram aproveitadas por Guilherme Gomes Fernandes para reforçar a necessidade desta formação continuada, qualificada dos bombeiros para obterem não só estes prestigiados prémios internacionais, mas para, de facto, com o seu espírito abnegado, corajoso, socorrerem o próximo. Guilherme Gomes Fernandes, que não iria viver muito mais tempo. Na sequência de uma operação delicada em outubro de 1902, acabaria por falecer em Lisboa. Entretanto, recebera já aquela que era a mais alta condecoração existente no nosso país, a Ordem de Torre e Espada. Mas se Guilherme Gomes Fernandes desaparecia, o seu espírito e o seu exemplo se iam mantendo durante as décadas seguintes. Logo em 1915 seria inaugurado o monumento evocativo desta personalidade na praça que teria também o seu nome. Mas
o exemplo de Guilherme Gomes Fernandes chega até aos nossos dias. Porque a história das competições internacionais entre os bombeiros não terminaram. Continuam até hoje. De 4 em 4 anos. São umas verdadeiras Olimpíadas. E os bombeiros portugueses, e muito particularmente o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, têm continuado a escrever páginas memoráveis nessas competições, nomeadamente desde a década de 80 do século XX e de um modo sistemático. Os bombeiros do Porto têm continuado a obter medalhas de ouro. Não mais obtiveram o título de campeões mundiais, mas estão entre aquele grupo que merecem a medalha de ouro, considerado o grupo dos melhores bombeiros nessas competições internacionais. E a memória de Guilherme Gomes Fernandes está também em lugar de destaque aqui no quartel da Rua da Constituição, no seu Salão Nobre, onde, além da taça desse Campeonato Mundial de Paris 1900, podemos também observar o seu capacete e, obviamente, um quadro evocativo desta personalidade marcante da cidade. De resto, nesse mundo ligado ao associativismo e à benemerência, houve outros nomes que se destacaram, mas isso são já outros factos, também outras lendas e, seguramente, outros caminhos da história.